eu faço a seguinte manifestação. Primeiro, no tocante ao Dr. Paulo Gonet, eu não sou um adepto do voto secreto, embora reconheça sua importância. Meu voto é favorável à indicação. Desejo boa sorte na sua missão. A honrosa indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal consiste em ato administrativo complexo, exigindo a atuação do Executivo com a indicação propriamente dita e do Legislativo, com sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e posterior aprovação, por maioria absoluta, no plenário da Casa. Esse tortuoso roteiro não foi aleatoriamente imposto pelo legislador constitucional, como uma mera formalidade burocrática, mas sim representa efetiva e necessária homenagem à relevância ímpar do cargo disputado. Um ministro da Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, e especialmente no nosso Brasil, concentra uma enorme parcela dos poderes da República, condição que tem se elevado recentemente a extremos impensáveis para o constitucionalismo tradicional brasileiro. Infelizmente, o rigor desejável do rito tem sido progressivo e inapelavelmente abandonado, em benefício de uma enfadonha romaria de autoelogios, mesuras, eventualmente entremeada por isolados questionamentos consistentes, de hábitos sequer respondidos pelos sabadinados, protegidos pela deformação do rito. Essa deformação chega a seu extremo hoje com essa inédita sabatina simultânea de 2 indicados para cargos de mensurável estatura da República, quais sejam o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Faço questão de reconhecer que o ajuste feito pelo senador Davi reduziu o dano da audiência simultânea, mas continua sendo, na minha visão, respeitosa, um desrespeito para com os pares senadores e senadoras, para com os indicados, que não precisam de estratégias processuais extravagantes, mas, acima de tudo, é um completo desrespeito para com a sociedade brasileira, destinatária final de tudo de bom e de ruim que logramos fazer nessa casa. É preciso repelir com todas as forças essa crescente naturalização de absurdos cotidianos no Brasil. Isso vale para a violência urbana. Um exemplo do Rio de Janeiro, onde um idoso espancado no meio da rua rende no máximo 15 minutos de notícia. Isso vale para a tolerância indecente com a corrupção que continua corrompendo e destruindo a sociedade brasileira. Ela continua. Esse cenário não mudou. São investigados, processados, condenados, julgadores, autoridades políticas, por vezes juntos, numa ciranda pornográfica de rachadinhas, desvios, anulações de provas e compadrios. Mas, no caso presente, a naturalização que precisa ser combatida é a naturalização da atuação política da alta magistratura, a naturalização do STF como uma corte política. E é óbvio que eu não estou me referindo à política com P maiúsculo, aquela política importante, essencial, voltada para o interesse público. Eu estou falando de politicagem, que é baixa, fisiológica, oportunista e cínica. E, por consideração às referências às pretéritas indicações de políticos para o Supremo Tribunal Federal, eu me sinto na obrigação de apontar o óbvio. São outros tempos e é outra corte. E como eu não sou de meias palavras, eu faço questão de ser bem compreendido por quem nos ouve, dentro da casa e fora dela, eu dou um exemplo, e apenas um exemplo, que é a atuação do decano da Corte Superior, o ministro Gilmar Mendes. Um homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas aparentemente carente do mínimo pudor ético. Um cidadão que não vê o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em curso na Corte Superior. Um servidor público que se tornou milionário por obra e graça de uma atuação paralela como empresário na seara da educação, condição que a lei orgânica da magistratura repudia. Uma figura que continuamente se coloca de forma velada ou ostensiva como parte interessada em questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, que não tem pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar parlamentares, inclusive dessa casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. E temos várias testemunhas disso que falo agora. É essa atuação deformada que defendo seja dura e inexoravelmente repelida. Então chego à análise específica da indicação e do indicado, ministro Flávio Dino. De plano, cumpre reconhecer como plenamente atendidos os requisitos constitucionais do notório saber jurídico da reputação ilibada. Seja pela laureada aprovação em um dificílimo concurso público, pelo exercício do magistério superior no curso de Direito, seja pelo preparo intelectual do indicado, que se evidencia em minutos de conversa. O ministro Flávio Dino é portador de notório saber jurídico. Quanto à reputação ilibada, a longa trajetória ocupando cargos públicos de grande relevo e espinhoso exercício,
sem ser alvo de condenações ou mesmo de denúncias, embora tenha exercido essas funções sob escrutínio permanente de ferrenhos opositores políticos, serve como mais que razoável atestado reputacional. Todavia, há um ponto de inflexão na sua jornada que exige um olhar mais cuidadoso: o abandono da magistratura em 2006 para ingressar na política partidária. Certamente foi uma decisão difícil, cuidadosamente pensada, e eu tenho absoluta convicção uma decisão impulsionada pelas melhores intenções. É possível intuir que o hoje indicado compreendeu com clareza solar a absoluta incompatibilidade entre os rígidos limites impostos pela toga e o desejo de fazer mais pelo próximo, primeiro pelo povo maranhense, depois pelo povo brasileiro, incompatibilidade ainda maior em face da natureza das ações necessárias para viabilizar as mudanças sonhadas. A escolha que foi feita pelo indicado exige coragem e despreendimento extraordinários e são merecedoras das mais sinceras homenagens. E registro, na minha opinião, para a sociedade do Maranhão e do Brasil, a decisão foi acertada. O indicado, o ministro Flávio Dino, não se tornou apenas um político eleito. A maior liderança política do Estado do Maranhão, uma das principais lideranças políticas do Brasil, não raro citado como potencial presidenciável. Na presente etapa da sua atuação política, é senador eleito com larga margem de votos, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, provavelmente o mais vocal defensor do projeto político representado pelo presidente Lula. Dito de forma direta e inequívoca, é um líder político de estatura e alcance inquestionáveis. Esta casa e o país inteiro, de uma forma intensa e reiterada, reprovam o viés excessivamente político adotado pela Corte Superior. É uma situação que claramente afeta o equilíbrio entre os poderes da República e gera prejuízos graves para a democracia, mesmo quando os abusos são praticados com o pretexto de defendê-la. E essa frase é muito importante. Os abusos são reprováveis, mesmo quando são praticados com a justificativa de defesa da democracia. A indicação de uma liderança política, com as características do ministro Dino, que, repito, merece total respeito, reforça inexoravelmente a politização da Corte, quando desejável pela sociedade é reduzir essa condição degenerada. E aqui também faço uma ressalva objetiva, de que não se trata de uma questão ideológica. É natural que o presidente eleito faça indicações alinhadas com a sua visão do mundo, é natural e é democrático. O que não pode ser visto como natural é a conversão do STF em uma corte político-partidária, posto que configura flagrante desvio de finalidade no ato administrativo de indicação. Não são poucos os nomes de juristas alinhados ideologicamente com o presidente eleito, muitos deles cotidianamente cotados para vagas em tribunais superiores. E dou alguns exemplos: Maria Paula Dallaribucci, Carol Proner, Manuelita Hermes, Adriana Cruz, Vera Lúcia Araújo Santana, Dora Cavalcante, entre tantas outras, o que reforça essa hipótese de desvio de finalidade na indicação. E sublinho que fiz referência apenas a mulheres juristas notórias, pois é importante lembrar que o tribunal terá deliberadamente reduzido a participação feminina, o que fragiliza a tão desejável diversidade naquele espaço relevante de poder. Ao abandonar a magistratura e abraçar uma bem-sucedida carreira política, o indicado, o ministro Flávio Dino, escolheu cruzar o Rubicão. Como se sabe, essa é uma escolha sem possibilidade de retorno. O seu alcance de atuação, a sua estatura atual, não cabe mais nos limites de uma toga. O Brasil precisa de pacificação, e a pacificação só virá pelo estrito respeito à legalidade, o que exige, entre outras providências, muitas, o resgate do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional, estável e politicamente neutra. E com toda a convicção das qualidades do ministro Dino, inexoravelmente as circunstâncias irão conduzir Vossa Excelência novamente para a seara política, mesmo ocupando um cargo totalmente distinto como é o de ministro. E é por essas razões que, ainda que o voto seja secreto, eu manifesto respeitosamente meu voto contrário à indicação do ministro Flávio Dino para o cargo de ministro do STF. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senador Alessandro. A palavra do doutor Irã. Eu queria apenas agradecer ao senador Alessandro, porque talvez de todas as falas aqui postas, essa foi a mais elogiosa que eu recebi. E porque densa, reconhecendo tantos e tantos méritos, o atendimento dos requisitos constitucionais,
Se nós tivéssemos uma lide forense, nós estávamos diante de uma sentença em que a fundamentação vai numa direção e o dispositivo em outra. Mas claro que compreendo que eu não posso opor o embargo de declaração à vista da legitimidade do seu voto, que eu respeito. E finalmente aludo. Sobre caber ou não na toga, eu não vejo a vida com tanta dramaticidade e que Vossa Excelência vive. Eu até gostei muito de um card que circulou nesses dias. Desses tantos na internet, agressivos e ofensivos, há também vários generosos. E um deles me agradou muito, porque se coaduna com o meu sistema de crenças, que diz assim: Flávio Dino representa um constitucionalismo sorridente. Eu fiquei muito feliz com esse card, porque isso converge com uma exortação apostólica do Papa Francisco, que eu gosto muito, em que ele alude à alegria como uma virtude cidadã e cristã. Então, eu vejo a vida assim. É claro que o senhor prognostica que um dia eu vou voltar à política. Eu gostaria de compartilhar desse otimismo, porque minha família precisa de mim, e se eu tiver essa saúde toda aos 75 anos para ainda ser candidato, será muito bom. Mas não é isso que está planejado, eu espero que Deus me dê vida até lá, né? E por isso mesmo, claro, respeito muito a sua manifestação, embora, obviamente, dela discorde, mas agradeço tantos elogios que me alegraram. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.